Olá, meus lindos, bom dia! Hoje, na nossa disciplina de História, nós vamos estudar os diferentes grupos étnicos e sociais que formaram a sociedade brasileira. Nós vamos começar pelos indígenas, depois os portugueses e os africanos. Vamos lá? Vamos iniciar pelos indígenas. Os portugueses encontraram diferentes povos indígenas, cada um com costumes e línguas próprias, nas terras que seriam chamadas de Brasil. Esses povos possuíam características comuns, como a terra não ser de propriedade deles, ou seja, não podia ser comprada e nem vendida. Além disso, o produto do trabalho se destinava ao sustento da comunidade e não era comercializada. Os portugueses estabeleceram contato com os índios do grupo Tupi, e o trabalho nessa tribo era dividido entre homens e mulheres, e o chefe organizava as atividades. As atividades eram feitas pelos homens: caçar, derrubar árvores para abrir terrenos; pelas mulheres, plantar mandioca, milho, batata doce; e por adultos e crianças, pescar, coletar raízes e frutos. As moradias da aldeia, chamadas de malocas, geralmente eram organizadas de modo circular em torno de um pátio central. Elas eram construídas com palha e troncos de árvores, cobertas com folhas de palmeira, e não tinham divisões internas. Observem esta imagem, que é a representação atual de uma aldeia indígena em 1500. Agora, os portugueses. O governo português colonizou a nova terra, o território brasileiro, para poder explorá-lo. Portugal era chamado de metrópole, por ser o país colonizador da nova terra. O Brasil era a colônia, por ser o território administrado e explorado pelos portugueses, tendo a função de fornecer mercadorias e enriquecer a metrópole, que é Portugal. Os indígenas eram obrigados a trabalhar como mão de obra escrava para extrair o pau-brasil, uma árvore cuja tinta era usada para tingir tecidos e tinha muito valor na Europa. Os portugueses achavam natural tomar a terra e seus habitantes, por se considerarem os senhores da terra. E os africanos? Com o passar dos anos, a cana-de-açúcar surgiu nas fazendas e a principal mão de obra usada era de negros africanos, capturados na África e trazidos para o Brasil. Os africanos eram escravizados, vendidos como mercadorias e forçados a trabalhar nas lavouras por muitas horas. Eles foram trazidos para o Brasil em navios negreiros e povoaram grande parte do território brasileiro. Esses navios negreiros eram grandes embarcações que traziam os negros africanos da África para o Brasil. Ele levava em média 400 africanos amontoados. O mau cheiro era enorme e o espaço para movimentação e para circulação de ar era muito pequeno. Porque, apesar da embarcação ser grande, a quantidade de escravos naquele lugar era enorme. As relações sociais, culturais e econômicas foram estabelecidas pelos milhões de negros, junto com os índios e portugueses, que formaram a base da identidade brasileira. As vilas e a interação entre colonizadores e indígenas. A maioria das vilas era instalada no litoral. Os portugueses, para sobreviver e aproveitar os recursos naturais, adotaram hábitos de diferentes povos indígenas, como usar canoas, manejar arco e flecha e tacape, cultivar e consumir alimentos da culinária indígena, morar em casas de madeira e dormir em redes. Com o tempo, foi criada a língua geral, que era a mistura da língua tupi com palavras em português. Assim,
Índios, negros e portugueses podiam se comunicar por uma língua comum. Atualmente, essa língua é considerada extinta. As vilas e a interação entre colonizadores e indígenas. A maioria das vilas era instalada a união de costumes. A formação cultural do Brasil aparece de forma marcante em algumas cidades, na culinária, nas festas e na arquitetura das cidades mais antigas do Brasil. A origem de algumas palavras muito usadas na língua portuguesa. A língua portuguesa falada no Brasil recebeu grande influência das línguas indígenas, pois foram eles que apresentaram aos portugueses a enorme variedade de espécies da fauna e da flora. Exemplos: capivara, tamanduá, que são 2 animais, cajá, que é uma fruta, Piracicaba, que é o nome de um lugar, Jacuí, Itajubá. Agora, eu quero que vocês leiam e realizem as atividades das páginas 44 até 49 com muita atenção. Um beijo e até amanhã!